A guerra entre as páginas de games está seguindo. Voxel contra David Jones e Flow Games. Caraca, meu irmão, vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca na minha vida inteira imaginei que ia ter uma guerra desse nível, desse jeito, entre criadores de conteúdo famosos e páginas de games. Páginas de games, Flow Games versus Voxel Games. Caraca. Primeiro, o cara do Voxel fez um vídeo de mau tom, um vídeo bem ruim, na verdade, onde generaliza os jogos. Ele basicamente fala que você, gamer, não pode reclamar, por exemplo, da qualidade baixa dos jogos, porque senão você tá errado. Na verdade, identitarismo, né? No sentido de, pô, esse jogo aqui é de esquerda, se você reclamar dele, então você é criminoso, basicamente, você é odioso. Eu acho que quando a gente traz esse tipo de discussão, a gente emburrece a discussão, e fora que a gente legitima muitas práticas ruins dentro dos jogos de videogame. Por exemplo, tem vários jogos que são lançados aí e que são jogos ruins, mas por eles terem uma questão de ideologia ali no meio, aí as pessoas já têm que abraçar e gostar, porque ele faz parte do seu identitarismo, ou odiar, caso ele não faça parte, ou melhor, faça parte do antagonismo aí do seu anti-identitarismo, né? E aí ele basicamente fala isso, né? Ah, você tem que gostar de todos os jogos, né? Se você não gosta, então é porque você é tóxico. E uma coisa que o David Jones fez, o David Jones viu esse vídeo, né? E várias pessoas criticaram, mas o David Jones resolveu fazer um react criticando. E uma das coisas que o David Jones falou, eu achei muito interessante, é que o cara pega e generaliza toda a comunidade gamer baseado em alguns comentários, que muitas vezes não tem nem like, o comentário tem 3 likes, uns comentários escroto lá, sabe? Aí todo mundo é assim. O David Jones, ele pontua e traz mais pra realidade essa discussão, falando, por exemplo, que não é bem assim, que as pessoas têm sim que ter o direito de reclamar, até porque as pessoas estão pagando caro. Hoje, a gente tá pagando 300, 400 reais num jogo. Inclusive, a Nintendo aumentou o preço dos jogos dela para 400 reais. Você tá pagando 400 reais num jogo e você não tem o direito de reclamar desse produto que você comprou, que é um produto de baixa qualidade, muitas vezes mal feito e assim por diante. Então você tem sim o direito e você tem que reclamar, porque a gente tem que fazer a nossa voz ser ouvida para melhorar a experiência que a gente está tendo. Por exemplo, os nintendistas, eles estão lá reclamando que a Nintendo não traduz os jogos deles para o português. Agora eles estão tentando se esforçar e movimentar para fazer isso. Mas ainda é um negócio muito tímido e também tem a questão de que a Nintendo talvez não veja o Brasil. Recentemente saiu lá o Pokémon, né? E eles falaram basicamente que vão traduzir para América Latina, para o espanhol da América Latina e não para o português. O novo Pokémon provavelmente vai vir completamente em espanhol, inglês, e o resto você que se vire, entendeu? É como se a gente não existisse, e isso é frustrante pra caramba. E ao mesmo tempo que tem gente que critica, tem aquelas pessoas que passam pano. Então, eu acho que é esse o problema. Enquanto a comunidade não se movimenta pra fazer valer sua voz, e enquanto tiverem essas pessoas passando pano e falando que é isso aí mesmo, que a gente vende pouco, que a gente usa muita pirata e por isso que não tem em português, a gente não vai ver essas mudanças acontecerem. E o que a gente tá vendo aqui é justamente o outro lado dessa moeda, porque como eu disse, tem pessoas que estão advogando contra você, público gamer, que são justamente as páginas grandes. Então, o cara, ele tá advogando para a página grande dele. O cara tá advogando para quê? Para falar de um jogo de uma empresa bilionária que vai dar coisas para ele, que vai pagar coisas para ele, que vai oferecer chaves de graça e coisas do tipo, entendeu? Se ele defender, se ele estiver sempre alinhado com a marca e coisa do tipo. Então você está vendo isso, e isso ficou muito escancarado ali, fora a questão da briga ideológica. Então tem muitas camadas para você ver de que tá errada essa discussão, sabe? E o David Jones veio a público, né, para mostrar que tá errado mesmo, e falou sobre o ponto de vista dele, que tem que criticar e outras coisas mais. O cara fez um vídeo de deboche, metendo louco, falando tudo assim, ah, não, tem que criticar mesmo, sendo que no outro vídeo ele tava praticamente falando que você não tem que criticar, porque senão você é uma pessoa odiosa. Aí ele já começa a mudar um pouco o discurso e começa a reafirmar coisas que ele falou no primeiro discurso, dá uma debochada do David Jones. Ah, tem que zerar o jogo, porque o David Jones tem uma voz, mas às vezes afina a voz do David Jones. Eu não vejo problema na voz fina. A minha voz também é afinada, se você for parar pra pensar. E aí ele fala sobre a questão do David Jones não zerar os jogos, né? Ah, cara, sinceramente, olha o nível que a gente chegou, né?
Olha o nível que a gente chegou. Eu sempre critiquei muito aquele vídeo que o Digo fez e volto a criticar. Eu acho que foi um vídeo de mau tom do Digo falar que o David Jones está errado por não zerar tal jogo ou errar um nome, coisa do tipo. Eu erro o tempo inteiro e eu jogo LoL há 15 anos, eu erro às vezes o nome dos personagens, habilidades também é normal, faz parte. Ainda mais a gente que faz tanto conteúdo assim, né? Não acho que é um motivo para você xingar o cara ou criticar ele e ainda mais trazer isso para uma discussão onde você está 100% errado. Nesse caso, o cara do Voxel. E aí o David Jones fez mais um vídeo em cima desse. E uma das coisas que o David Jones falou nesse segundo vídeo, eu acho importante pontuar, é o seguinte. A gente tá falando de uma página. A gente tá falando de uma empresa. Então, tipo, quem manda no Voxel não é esse cara. Nem quem é esse cara, afinal de contas, né? É um apresentador. Esse cara, ele tá sendo pago para apresentar aquilo. Aí a gente vai odiar esse cara, xingar esse cara, falar que esse cara é um bosta, sendo que ele não fez nada, ele só tá seguindo o trabalho dele, entende? E aí eu fiquei pensando bastante nisso, sabe? Porque o David Jones falou, olha, você... Não sei se você está fazendo isso porque você quer ou se você está sendo coagido a fazer isso. No caso do sentido de, olha, você teve a ideia, eu vou fazer um vídeo anti-lacração, sabe? Aliás, vou fazer um vídeo anti-lacração, anti-nerdola. E aí ele foi e fez o vídeo e deu merda. Ou, né, ele chegou lá e a empresa falou, olha, a gente tá vendo que a galera tá se posicionando muito, então a gente vai se posicionar e arrumar uma treta e aí a gente vai ganhar view de novo, sabe? Não sei se o objetivo era esse, mas a questão é que a face de quem tá tomando porrada é a dele. Ele tá aparecendo nas thumbnails, ele tá sendo criticado, estão dizendo que é a opinião dele, mas não é a opinião dele. O David Jones tem a opinião dele porque o David Jones tem os canais dele. Esse cara não tem canal, esse cara é um cara desconhecido. Ele só é apresentador do Voxel, ele só faz as apresentações. Então você pega esse cara e você agora vai dizer que ele é o demônio? Na verdade, não. Na verdade, tem pessoas por trás roteirizando e tomando essas decisões. Então o David Jones falou: a corda arrebenta pro lado mais fraco. Então a tendência é que ele não esteja no Voxel daqui a algum tempo. Poxa, quantas vezes mudou os apresentadores do Voxel, né? Eu assistia bastante Voxel no passado, inclusive o David Jones falou sobre isso. Tinha muitas pessoas importantes que passaram pelo Voxel, que inclusive que estão no Flow Games hoje. Eu conheci muitas pessoas, inclusive, que trabalharam no Voxel também. Pô, a Kika, uma pessoa maravilhosa, passou pelo Voxel e era uma época muito boa. O Sar passou pelo Voxel também. Muitas pessoas incríveis passaram pelo Voxel. E agora, poxa, não tô dizendo que esse cara não é um bom trabalhador, porque ele tá fazendo o serviço dele, entendeu? Mas a chance dele não estar aqui daqui 1 ou 2 anos é muito alta. E ele tá basicamente sendo cancelado por causa de uma opinião que talvez nem seja dele, no final das contas. Então eu achei interessante essa coisa, porque a gente tá vendo essa discussão bem emocionada e tá todo mundo criticando o cara, e eu mesmo critiquei a opinião que ele trouxe naquele vídeo, mas tem esse ponto que o David Jones trouxe, de que talvez não seja a opinião dele em si, mas sim a opinião da redação, que colocaram ele para fazer a apresentação. E isso é pesado de pensar, porque você é o único rosto que está sendo colocado ali e você está recebendo tapa, entende? Sei lá, mano, tipo, você é xingado em todas as suas redes sociais por causa que você teve que fazer um vídeo porque alguém mandou você fazer, é foda, né? É foda mesmo esse tipo de situação. Aí é tipo, eu preciso muito desse emprego. E aí, eu vou deixar o emprego porque eu não quero falar o negócio ou eu vou falar e seguir com a vida, né? Aí daqui 3 meses eu tô fora e aí eu tô cancelado permanentemente. Eu não vou trabalhar em lugar mais nenhum, né? A gente tem que pensar um pouco nesse lado também. Bom, então tá aí o vídeo que eu queria comentar com vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.